Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no seu versículo 6, disse Pedro: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. 7. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e o tornozelo do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando e soltando e louvando a Deus. Amém? Amém. Antes de se assentar, quero fazer uma breve oração. Bondoso Deus e eterno Pai, aqui está a sua igreja, Senhor. Vai na frente, Espírito Santo, conduzindo essa palavra. Que não seja eu, o diácono Roberto, mas como o Senhor sabe, Pai, eu estou 100% dependente do Teu Espírito Santo. Me usa, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, conforme a Tua igreja necessita. Que a sua igreja, Pai, em nome de Jesus, venha sair, meu Pai, alimentado da Tua palavra. Quem entrou por esta porta, Senhor, em nome de Jesus, procurando, ó Pai, uma palavra de conforto para o seu coração, que venha sair daqui, meu Pai, confortado pela Tua palavra, porque a Tua palavra chega onde o homem não chega. A Tua palavra, ela desconfigura aquilo, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que está configurado para o mal, e o Senhor configura novamente para o bem. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que os nossos corações, ó Senhor, estejam, meu Pai, como terra fértil, meu Pai, para ser, meu Pai, plantada, meu Pai, e que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, colher, meu Pai, em nome de Jesus, os frutos que desejam de mim. E desde já entrega a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Tome os seus assentos. Meus irmãos, eu vou pregar bem devagar, mas se o Espírito Santo me conduzir para o fogo, como minha pastora Juliana fala, eu vou dar lugar. Como meu pastor fala, hoje eu quero pregar devagar, mas só que o Espírito não está deixando, então eu vou dar lugar sim. Meus irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido por toda a igreja, texto a qual o apóstolo Pedro e João está em determinado local. Qual local é esse? Na entrada do templo. E na entrada desse templo ele tem uma porta formosa. O que temos a entender a respeito da porta formosa? A porta formosa, ela realmente era formosa, por ser constituída toda de bronze, todo o revestimento, tem vários detalhes, e quando vinha o resplandecer do sol, vinha aquele lumiar, e todas as pessoas, elas se admiravam diante daqueles detalhes daquela porta. Como todos sabem, naquela porta existia um coxo de nascença, que eram colocadas ele dia após dia. Mas só que nesse texto tem algo interessante, a qual eu quero compartilhar com os irmãos. Aqui tem algo muito interessante. O que, diácono Roberto? Pedro em duas versões, Pedro do Evangelho e Pedro de Atos dos Apóstolos. Que Pedro é esse do Evangelho, Roberto? O Pedro a qual oscilava diante da caminhada do Senhor. O Pedro que tomava decisões precipitadas. O Pedro que ligou a Jesus e depois o galo cantou. O Pedro que, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, ele se ligou a Jesus lavar os pés deles. Aí o próprio Jesus
Jesus falou: Pedro, se tu não permitir eu lavar os teus pés, você não faz parte comigo. E imediatamente Pedro fala: não lava só os meus pés, Senhor, mas sim o meu corpo todo. Qual Pedro é esse, Roberto? O Pedro que, quando o nosso Jesus estava dando sermão e falando para onde ele iria, o próprio Pedro, por ousadia e precipitação, chega ao Senhor e repreende. E Deus, Jesus, fala para Pedro: para trás de mim, Satanás. Entenda só uma coisa, que Pedro, ele oscilava diante de Jesus, mas Jesus, ele nunca repreendia Pedro, mas sim a atitude que Pedro tinha diante de Jesus. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que Deus ama você, mas não ama o pecado a qual você pode cometer. Deus ama o adúltero, mas Ele não ama o adultério. Deus ama as pessoas que usam drogas, mas Ele não ama as drogas. Deus ama aquelas pessoas que fazem as coisas erradas, mas só que Deus, Jesus, Ele não ama o erro. O interessante é que, por conta dessas precipitações de Pedro quase tira um sonho. Que sonho é esse, Roberto? No Getsêmani, quando Judas vem ao encontro de Jesus com soldados romanos, a Bíblia vai nos dizer que quando Judas beija a bochecha do mestre, Pedro, ele saca a sua espada e corta a orelha de Malco. Para quem não sabe, na cultura romana, diante dos soldados, para que os soldados eles venham ter um cargo elevado diante do exército, ele não poderia ter nenhuma deficiência física, ele não poderia ter nenhum dano no membro do seu corpo. Então Pedro, quando ele pega a espada e passa na orelha de Malco, ele está acabando com o sonho de uma pessoa. Mas Jesus Cristo de Nazaré, como o dono das coisas, como a pessoa que faz o sonho que está terminado voltar a ser realidade, ele pega a orelha de Malco e coloca no lugar e diz com Pedro: Pedro, meu filho, ai, Jesus de Nazaré. Mas só que o interessante é que, diante de todas essas coisas a qual Pedro faz no Evangelho, o nosso Jesus, ele edifica a igreja diante de Pedro. E nós entendemos que quando Jesus ele vai para a sua glória, ele deixa um mandamento para os seus discípulos e para todos nós: vai e pregue o todo o Evangelho na face da terra. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, vamos entender que Jesus ele faz uma promessa do Espírito Santo. No capítulo 2, todos nós sabemos que a descida do Pentecoste, aonde todos estão reunidos em um só propósito. Eu vou falar bem devagar. Todos estão reunidos em um só propósito, em uma só união, orando, clamando a Deus, eu acredito eu, em um culto como esse. E a Bíblia vai nos dizer que de repente vem um vento, meu Deus do céu, e todos são cheios do Espírito. Vou adiantar porque a hora já se avança. A Bíblia vai nos dizer que a partir desse momento todas as pessoas elas zombam, meu pastor, falando que será que essas pessoas estão bêbadas? E Pedro, aquele Pedro que oscilava nos evangelhos, vai fazer um discurso e vai começar a pregoar a palavra de Deus cheio do Espírito Santo. A Bíblia de Deus vai nos dizer que a pregação de Pedro chega a ele ganhar 3.000 almas. No capítulo 2 de Atos
dos Apóstolos, no seu versículo 44, vai dizer assim: e os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bem, e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A palavra de Deus aqui, ela é bem sincera, e quando ela corta por dois lados. Ela corta para mim, ela corta para você. Aqui Lucas está dizendo, está narrando o início da igreja primitiva na terra, cheia do Espírito Santo. E o início da igreja primitiva acontece que todos viviam em união. E pelo que eu entendo, pelo que eu falei nesse versículo do meu pastor Edivaldo, do meu pastor Nilson, aquelas pessoas não passavam necessidade. Sabe por quê? Porque quem tinha mais vendia e dava para quem estava menos. Quem tinha mais repartia com aquela pessoa que tinha menos. Às vezes estamos diante de pessoas que têm mais do que a gente, diante de pessoas que têm menos que a gente. Infelizmente a gente não está sensível com o Espírito Santo para ajudar aquelas pessoas. Mas aqui é outra pregação. A palavra de Deus, eu já entro na mensagem, vai dizer que um certo dia Pedro e João estavam subindo no templo na hora que era as 3, a nona ao templo. Entenda uma coisa: o Pedro que oscilava diante do Senhor é o Pedro agora que ora, é o Pedro que busca, é o Pedro que faz diferente. Sabe por quê? Outrora a gente estava bagunçando, meus pastores, e agora estamos aqui orando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Outrora, Gires, você estava fazendo o que não deve, mas agora você está orando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Sabe por que a gente está de pé? Sabe por que a igreja primitiva ainda está de pé, dando continuidade àquilo que Deus mandou fazer? Por causa da oração, por causa da renúncia, por causa do jejum, por causa da madrugada, 3 horas da manhã, ninguém te vê, meio-dia, ninguém te vê, 3 horas da tarde, ninguém te vê, 9 horas da manhã, você escondido naquele banheiro do trabalho, ninguém te vê, e você está fazendo o quê? Eu estou orando, eu estou clamando, eu estou em busca daquilo que vai trazer a minha salvação. Sabe por quê? É a oração que dá a chave da vitória. A promessa vai se cumprir na sua vida, mas ore. A promessa vai se cumprir na vida da sua família, mas vai ser através da oração, através do joelho, através da renúncia. A Bíblia vai dizer que é um coxo de nascença. Sempre levavam ele para a frente da porta. Então, se levam ele, alguém está se beneficiando de algo que ele está fazendo. Porque a cultura diz, meu pastor, que as pessoas deficientes elas eram impedidas de entrar no templo para adorar, ou então estar naquela região. E só pessoas que tinham uma certa intimidade, ou que era parente de autoridades, que poderiam estar naquele lugar pedindo. Então, se ele estava pedindo, ele estava gerando lucro para alguém. Mas só que, para azar dessas pessoas, ou para felicidade para aquele homem, vi 2 pessoas cheias do Espírito Santo, para mudar o quadro de um homem que estava desde a nascença coxo. A porta era formosa, mas o coxo existia. A porta era bonita, mas o coxo era deficiente. Às vezes passamos por certos lugares onde a porta é bonita, mas no chão tem pessoas pedindo. Mas só que a Bíblia vai nos dizer que
pessoas que estavam subindo para orar na hora nona de 3 horas da tarde eram pessoas cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus. E a Bíblia diz que quando Pedro e João vai chegando diante da porta formosa, aquele pedinte, ele olha para Pedro e pede esmola. Mas só que sabemos que quando as pessoas elas nos pedem esmola, ela nos pede de cabeça baixa para que nós tenhamos piedade dela. Mas só que Pedro, a palavra vai dizer em Romanos 8,14, todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Eu estou debaixo de autoridade aqui, aonde Deus está mandando eu dizer para alguém aqui: ande conforme o Espírito Santo de Deus. Porque quem não anda conforme o Espírito Santo de Deus, anda conforme o Espírito mundano na rua. A Bíblia vai nos dizer que quando ele entra, Gabriel, o homem estende a sua mão e pede a esmola. O interessante é que Pedro ele fala assim: olhe para nós. E diante de muitas das coisas, e diante do cotidiano a qual nós ouvimos em muita igreja, vai dizer que a gente não tem que olhar para a igreja não, a gente não tem que olhar para os irmãos não, a gente tem que olhar para Jesus. Mas a Bíblia nos diz em Mateus, seu capítulo 5, no seu verso 16, diz assim: assim resplandeça a voz diante dos homens, para que veja as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Se quem está lá fora não for olhar para nós que somos igreja, ele vai olhar para quem? Se somos discípulos, somos pessoas. Aí o Senhor me diz, meu pastor, meus pastores, se as pessoas que estão de fora não olhar para a gente, vai olhar para quem? A igreja do século 21, infelizmente, todo mundo fala assim: ah, não olha para o ser humano não. Certo, não olhe para o ser humano não. Mas somos referência, somos a igreja aqui na terra. Se o mundo, se as pessoas que ainda não aceitaram Jesus não olhar para nós como referência, não ver Cristo como referência em nossas vidas, como é que elas vão se converter aos caminhos do Senhor? É verdade. A Bíblia vai dizer que Pedro fala: olha para nós. Ele olha atento, achando que ia ter esmola, ou então achando que Pedro iria dar algo que ele estava precisando naquele momento. Mas quem age com pena não age com espírito. Quem age com o coração não age com a razão. Quem age diante dos seus sentimentos atrapalha o que Deus tem para fazer na vida de pessoas. Pedro olhando para ele, Pedro fala: olha para nós. Sabe por que olha para nós? Porque o que tem na minha vida, o que tem na vida dos pastores, o que tem na sua vida, vai curar aquela pessoa que está necessitando. Mas primeiro ela tem que olhar para você e ver o Espírito Santo na sua vida. Não adianta a gente pregar e não viver. Não adianta a gente colocar a Bíblia no braço
e não viver aquilo que condiz. Não adianta a gente louvar os louvores bonitos e falar do amor de Deus aqui dentro da igreja ou em qualquer lugar que a gente for, mas a nossa conduta não dizer o que a gente está pregando. Porque quando a gente prega algo, é salvação e bênção para quem está ouvindo. Mas quando a gente prega algo e não vivemos, é condenação para nós mesmos. Isso não é só para quem está no altar. Isso era para a igreja que está também sentada. Igreja somos todos nós. Se você prega algo, se você fala algo de Cristo, viva esse Cristo. E aquele coxo olhando, fitando os olhos para os dois, Pedro com a ousadia do Espírito Santo fala: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e ande. Quem lembra Pedro dos Evangelhos? Jesus andando pelas águas. Será que é um fantasma? Pedro com ousadia: Senhor, se é o Senhor, faça que eu vá até ti. Jesus fala assim: Pedro, vem. A Bíblia vai dizer que Pedro ele vai caminhando até Jesus. E quando Pedro começa a afundar, Jesus está com a mão estendida para Pedro. Sabe o que eu quero entender aqui? Que quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus traz a memória quando você estava precisando e o Espírito Santo enviou uma pessoa para estender a sua mão quando você mais precisava. Às vezes você estava debilitado, passando por alguma situação e alguém te ligou. Deus me revelou que você está passando por isso. Ou então você chega na igreja aqui, todo debilitado, entra pelas portas, aí Deus toma uma pessoa, te dá um abraço e fala contigo assim: eis que vi o teu choro na madrugada, estou estendendo a mão para te ajudar. Sabe o que Pedro está fazendo com aquele coxo? Ele está fazendo, ele está trazendo a lembrança e está retribuindo o que Jesus fez por ele lá outrora. Mas só que melhor, quando Pedro ele fala levanta-te e anda, na minha Bíblia diz que, na minha tradução fala ande, mas tem traduções que falam levanta-te e anda. Ele está exercendo a fé, mas só que tem um porém: a fé sem ação ela é morta. Além de Pedro lançar a palavra que é Jesus na vida daquele coxo, ele dá as mãos, ele dá as mãos, ele dá as mãos. Pode assim, meu pastor: levanta-te. É só para quem entendeu isso aqui. Isso aqui é mistério de Deus e é profético. Além da palavra ser lançada, ele pega na mão, levanta-te e anda. Às vezes é preciso, além da palavra, a gente estender a mão para ajudar aquela pessoa que está necessitando. A fé sem ação, ela é morta. Sabe por quê? Às vezes, sabe por que às vezes não acontecem muitas coisas na vida quando você profetiza na vida de alguém? É porque Deus, Ele está esperando a sua atitude diante daquela situação. Às vezes você profetiza a Deus, Deus vai tirar, Deus ele vai ajudar, Deus ele vai te livrar. Mas só que Deus está querendo atitude, meu pastor Edivaldo, de hoje em diante da igreja, do
do Ministério Idempa, além da profetizar, além de falar que vai fazer acontecer, Deus quer ver atitudes de crente aqui neste lugar, como no início da igreja primitiva, meu pastor. Porque quando Pedro ele pega na mão daquele homem, automaticamente as pernas dele se firmam e ele dá um salto glorificando o nome do Senhor Jesus. Quem te viu, quem te vê. Você estava hoje debilitado na porta do templo, necessitando de uma esmola, precisando de uma esmola, mas só que hoje Deus envia Pedro aqui neste lugar para dizer para cada um de nós aqui: o tempo de ficar prostrado na frente do templo acabou, o tempo de buscar chegou. A Bíblia vai dizer que o homem entra soltando, glorificando o nome do Senhor, e todas as pessoas que passavam por ele, às vezes foram pessoas que estavam discriminando aquela pessoa, meu pastor, estão vendo aquela pessoa soltando e glorificando quem? O nome do Senhor Jesus. Sabe por que não glorificou o nome de Pedro? Porque não foi Pedro que fez a misericórdia acontecer, não foi Pedro que fez o milagre acontecer. Sabe quem fez? Foi Jesus de Nazaré. Quem crê dá glória para Jesus, quem crê dá glória para Deus. Meu Deus do céu. Fica de pé, por favor. A hora. Meus irmãos, antes de eu terminar, eu falo um versículo aqui. Eu quero testemunhar algo que aconteceu no mês passado. Eu fui no centro com a minha esposa aqui, e foi logo após que eu fiz a cirurgia. Aí eu estava caminhando, não podia caminhar, de teimoso, mas só que quando Deus nos envia para um local, Ele nos envia com propósito. E eu estou caminhando naquele calçadão, e quando eu subi para entrar a escada da Caixa Econômica, tinha um rapaz vendendo um perfume, e não sei o que foi que eu falei com minha esposa, porque eu estava andando demais e ela estava reclamando comigo. Aí ela ficou meio brava. Aí o rapaz falou: quer um perfume? Aí eu falei: não, meu amigo, Deus abençoe. Aí minha esposa foi e falou: não, ele não quer perfume nenhum não. Aí o Espírito Santo falou comigo: repreenda. Aí eu falei: não é assim que se fala com as pessoas. Entrei no banco, voltei, e o Espírito Santo falou no meu coração: cadê o dom do Espírito Santo? Você serve a quem? E eu retornei. Quando eu estou na frente da City Call, quem está lá? O rapaz vendendo o perfume. Eu parei, falei com ele: meu irmão, me perdoe em nome de Jesus Cristo. Ele: por quê? Eu falei: porque minha esposa estava reclamando comigo por conta que eu estava andando demais, e você perguntou e ela te respondeu de uma maneira a qual eu achava que não era para responder. Aí ele me olhou assim. Aí: compra perfume aqui comigo? Eu falei: não, eu não tenho dinheiro para você não, mas o que eu tenho na minha vida eu te dou. Ele: o quê? Eu falei: ô Jesus, que me libertou da vida outrora que eu tinha, de tudo aquilo que eu usava, da vida de bebedeira, da vida da prostituição. E ele parado assim me olhando, eu falei: o meu Deus me revela que você não precisa de dinheiro, seu bolso está cheio de dinheiro. Ele realmente, ele pegou o dinheiro, um bolo de dinheiro, ele falou comigo: eu vendi muito. Aí eu falei para ele: o Deus, o Jesus que
que você ainda há de conhecer, que me libertou, vai te libertar. Rosana está ali de prova. No meio do calçadão, todo mundo parou para olhar. Ele me pedindo um abraço e para eu orar por ele. O que eu quero falar com a vida de cada um: carregamos o Espírito Santo de Deus. Carregamos o Espírito Santo de Deus. Não podemos envergonhar Deus em momento nenhum. O Espírito Santo, ele é sensível para nossas vidas. O Espírito Santo, ele chora. Ele faz de tudo por nós. É difícil, é muito difícil caminhar com Cristo, mas é melhor com Cristo do que sem Cristo. E eu quero só deixar o último versículo aqui para a meditação dos irmãos. No próprio capítulo 3, após a cura, Pedro, ele vai trazer um sermão e explicar para o povo o porquê que aquele milagre aconteceu. E o versículo 14 vai dizer assim, Pedro falando para o povo: vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que fosse libertado um assassino. Quem é Pedro para dizer que o povo negou Jesus? Quem é Pedro para dizer que o povo negou Jesus e soltou um assassino? Sabe por que ele tem essa autoridade para falar que o povo negou e soltou um assassino? Porque na cruz do Calvário, a cédula do pecado, ela foi paga. E Jesus disse: tetelestai. O que significa isso, Roberto? Significa pecado sendo pago pelo sangue do Cordeiro. Não se preocupa não, que vão olhar para você e vai dizer: quem é você para falar que eu nego Jesus? Quem é você para eu falar que eu estou fazendo algo errado? Você vai dizer: eu sou fulana de tal, eu sou fulano de tal. Vai falar o seu próprio nome e vai dizer que você foi pago pelo sangue do Cordeiro. Não se esqueça não, todos nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Outrora nós vacilávamos, mas agora estamos cheios